O atacante Richarlison está disposto a deixar o Tottenham e o Flamengo monitora a situação. Eu vou falar sobre isso. Vou falar dos dois jogadores que voltaram ao radar da seleção brasileira e estão na pré-lista de Carlo Ancelotti. Vou falar também de Pedro, que tem uma boa evolução no tratamento e deve retomar as atividades já na próxima quarta. Então, galera, se vocês estão chegando agora, vem comigo, porque eu vou repassar tudo sobre o nosso Mengão para cada um de vocês. Bom, rapaziada, antes de falar que o atacante Richarlison do Tottenham da Inglaterra voltou a ser monitorado pelo Flamengo, mas antes, galera, eu queria aproveitar esse momento especial e convocar a nação rubro-negra para apertar nesse botão, galera. Já aperta aí o botão, já se inscreve no canal. E se vocês se inscreveram no canal, ative o sino de notificação também, porque é muito importante, até porque estamos com a meta de chegar aos 1000 inscritos antes do final do ano. E nesse exato momento, rapaziada, restam menos de 40 inscritos pra gente bater essa meta. Ou seja, eu conto com todos vocês pra dar essa ajuda e dessa moral. Pronto, rapaziada. Agora sim, vamos pro que interessa e deixa eu começar esse vídeo de hoje trazendo essa informação que é bastante importante para nós torcedores rubro-negros. O que acontece é o seguinte, galera, todo mundo já sabe da saga do Flamengo em contratar um novo centroavante, um possível substituto para Pedro, e o atacante Richarlison, galera, do Tottenham da Inglaterra, já aceita sair do clube, e o Flamengo tá monitorando a situação de Richarlison de perto. Mas vem comigo, galera, porque eu vou repassar os detalhes dessa informação para todos vocês. Olha só, segundo o jornalista turco Ekrikan Oficial, Richarlison estaria disposto a deixar o Tottenham e o Flamengo já monitora a situação. Rubro-negro contaria com o atacante já na próxima janela de 2026. Porém, galera, entretanto, não é só o Flamengo que está interessado e está de olho no atacante Richarlison. Olha só, galera, o Everton da Inglaterra, o Orlando City e clubes da Arábia Saudita também estão na disputa pelo jogador, que aguarda uma proposta adequada. Ou seja, rapaziada, a diretoria do Flamengo não é de hoje que vem monitorando o atacante Richarlison. O próprio Felipe Luiz já falou muito bem do Richarlison, né, rapaziada? Porém, entretanto, o Richarlison é um jogador que tem ali mercado no futebol europeu. O Richarlison não é um jogador fácil de se contratar. Está na mira não só do Flamengo, mas também do Orlando City, rapaziada, do Everton da Inglaterra, e também está na mira de clubes da Arábia Saudita. Mas eu queria saber de vocês, torcedores rubro-negros, vocês acham, galera, que a diretoria do Flamengo deveria reforçar essa contratação de Richarlison para vir para o Mengão, galera? Eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários, porque o comentário de vocês é muito importante. Lembrando, rapaziada, que a diretoria do Flamengo quer contratar um novo centroavante, um possível substituto para Pedro já na próxima janela de transferência. E o Richarlison ali seria o reforço ideal para essa posição, galera, para disputar a vaga com o Pedro. Mudando de assunto, galera, e continuando aqui, falando de Flamengo, e já que eu tô falando, né, rapaziada, de Flamengo, deixa eu falar aqui, galera, desses dois jogadores que voltaram ao radar da seleção brasileira e já estão na pré-lista de convocados, galera. Olha só que esses jogadores, dá uma olhada. Danilo e Alexandro voltaram ao radar da seleção brasileira, estão na pré-lista de Carlo Ancelotti. Danilo e Alexandro podem retornar à seleção brasileira na próxima data FIFA. Os jogadores que estiverem presentes nas primeiras listas de Carlo Ancelotti com nomes de confiança perderam um pouco espaço, galera. Porém, com a boa sequência no Flamengo, eles podem voltar a ser convocados. Ambos estão na pré-lista de convocados e Carlo Ancelotti convoca a seleção brasileira na tarde desta segunda-feira na sede da CBF. Ou seja, a informação que eu tenho para passar para vocês é que tanto o lateral Alexandre como o zagueiro Danilo estão na pré-lista de convocados de Carlo Ancelotti, e esses dois podem ser convocados, né, rapaziada? Ou seja, notícia importante para o Flamengo ficar de olho, porque o Flamengo tem ali a sequência do Brasileirão, porque o Flamengo tem final da Libertadores,
com o Palmeiras. E esses dois, rapaziada, Alexandro é titular ali da lateral do Flamengo. Danilo é bastante importante pro esquema tático do técnico Felipe Luiz. E eles podem ser convocados consequentemente ali, né, rapaziada? Pode se machucar e o Flamengo tem que ficar de olho nessa situação. Eu não gosto, rapaziada, pra falar a verdade. Eu não gosto quando tem jogadores do Flamengo que são convocados, porque assim como o Pedro já se lesionou, assim como o De La Cruz, Arrascaeta, entre outros jogadores do Flamengo, que foram para suas seleções e já se machucaram, prejudicando o Flamengo, acontece esse risco, né, rapaziada, de tanto o Alexandro e o Danilo podem ir para a seleção, porém, podem jogar e podem se machucar. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui, falando de Mengão, deixa eu falar de coisa boa, rapaziada. Deixa eu falar aqui de Pedro, porque a informação sobre o Pedro é muito boa, galera. Olha só, nessa informação que eu apurei pra vocês, dá uma olhada. Pedro tem boa evolução no tratamento e deve retomar as atividades já na próxima quarta-feira. Com a expectativa inicial sendo uma recuperação de 4 a 8 meses, do atacante Pedro, o jogador teve uma excelente evolução com apenas 2 semanas e tem chance de retomar as atividades já na próxima quarta-feira, galera. O Flamengo já preparou uma proteção para que o atacante use em jogos e dependerá da liberação da arbitragem. Ou seja, rapaziada, é nítido que o Flamengo vai contar com o Pedro na final da Libertadores. É nítido, rapaziada, que o Flamengo vai mover montanhas ali para deixar o Pedro apto, rapaziada, para jogar essa tão final esperada lá em Lima contra o Palmeiras. Ou seja, a informação que eu tenho é que o Pedro está se recuperando bem e já com 2 semanas, né, rapaziada, ele já está ali praticamente apto para na próxima semana, exatamente na próxima quarta-feira, já voltar suas atividades físicas, rapaziada. Ótima notícia para a nação rubro-negra. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui falando de Flamengo, é claro, já que eu tô falando de volta, né, rapaziada, já que eu tô falando de uma boa recuperação, que eu falei do Pedro, deixa eu falar também do Everton Cebolinha, galera, que está lesionado, porém está muito próximo ali de reforçar a equipe do técnico Felipe Luiz. E olha só nessas informações que eu trouxe para vocês, galera. Dá uma olhada. Everton Cebolinha, que se recupera de uma lesão no quadril, já iniciou os trabalhos de fisioterapia e em breve deve ser liberado para começar a preparação física e retornar os treinos com o grupo, galera. A expectativa da comissão técnica é que todos os jogadores que estão no departamento médico, incluindo o Pedro, estejam à disposição para a final da Libertadores, galera. Foi o que eu falei para vocês aqui, da Libertadores contra o Palmeiras, marcada para o dia 29 de novembro em Lima, no Peru. A situação é a seguinte, galera, ó, DM do Flamengo, departamento médico do Flamengo, corre contra o tempo e quer o elenco 100% recuperado, focado para essa final contra o Palmeiras, porque querendo ou não, rapaziada, vai ser uma guerra contra o Palmeiras, porque Flamengo tem que ganhar essa final, Flamengo tem que dar o troco, porque em 2021, por erro ali de Andrés Pereira, que atualmente está hoje no Palmeiras, o Flamengo ali perdeu a final da Libertadores de 2021 justamente para o Palmeiras. Agora é a hora do Flamengo dar o troco na porcalhada, rapaziada, mas tem que entrar em campo com sangue nos olhos e com vontade de vencer o Palmeiras, tanto na Libertadores e também no Brasileirão, porque o Brasileirão também é prioridade do nosso Mengão. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui falando de Flamengo, já que eu tô falando do Pedro, já que eu falei do Cebolinha, deixa eu passar as atualizações desses jogadores, rapaziada, que de alguma forma estão desfalcando o Flamengo. São eles, galera, ó, o Pedro, Carrascal, Léo Ortiz, Jorginho, De La Cruz e Everton Cebolinha. Eu vou repassar os detalhes dessa informação e as atualizações sobre esses jogadores. Olha só, Pedro, galera, tendência de retorno é em 4 semanas, devido ao histórico e à medida de 4 a 8 semanas, né, rapaziada? Apresenta melhora na dor e deve iniciar os treinos com os médicos em campo em breve. A possibilidade de jogar com proteção na final da Libertadores. Carrascal, rapaziada, com edema e estiramento na região da costela devido à mudança de rotação. Está em tratamento e o caso é avaliado diariamente. Pode voltar na quarta ou demorar um pouco mais, rapaziada. Léo Ortiz sofreu entorse contra o Palmeiras e atuou nos jogos seguintes. No sacrifício não há prazo definido, mas
Se a final fosse hoje, o zagueiro Léo Ortiz iria jogar. Jorginho, galera, lesão leve no músculo posterior da coxa, com sintomas de dor na região, e não tem previsão ali para o Jorginho voltar, rapaziada. Se tivesse um jogo hoje, Jorginho não jogaria. Aí vem o De La Cruz, passa por controle de atividades e tratamentos específicos. Se tivesse um jogo hoje, Nico De La Cruz estaria apto para jogar. Aí vem o Cebolinha, rapaziada, que eu já falei para vocês, que está ali uma boa recuperação, está praticamente voltando, né, rapaziada? Se tivesse jogo hoje, Cebolinha não jogaria mais. Se tivesse um jogo daqui a 2 semanas, provavelmente ele estaria em campo. Ou seja, rapaziada, atualização aqui confirmada sobre esses jogadores. Bom, galera, ó, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer de coração, rapaziada, a cada um de vocês que estão dando essa moral diariamente, que estão vindo aqui no meu perfil, rapaziada, estão assistindo os vídeos completos, estão deixando like, estão se inscrevendo. Muito obrigado de coração, galera. E você aí, que ainda não é inscrito, rapaziada, eu vou fazer um pedido, galera. Já se inscreve aí no canal, já ative o sino de notificação, porque quando você se inscreve no canal, você faz total diferença, galera. Pode não fazer diferença pra você, mas pra mim faz total diferença, porque quando tem um inscrito no meu canal, eu sei, galera, que eu tô fazendo um bom trabalho, eu tô me esforçando para trazer diariamente notícias do Mengão para vocês. Então, galera, na humildade de coração, eu vou pedir para vocês dessa ajuda e dessa moral. Valeu!